Aqui, professor Aécio Flávio Lemos, para fazer um briefing do mercado, mas muito mais para falar, como nos últimos vídeos, sobre a filosofia comportamental do homem e a psicologia, ou seja, o homem é emoções, o ser humano são emoções. Então, o controle dessas emoções é o que pode trazer um controle para a sua organização pessoal e financeira. Hoje nós vamos falar nessa última parte sobre Sun Tzu, e depois voltaremos à exclusividade, às informações sobre as empresas. Eu espero que você tenha aproveitado, porque esses ensinamentos são conteúdos dentro das universidades, dentro das escolas, que procuram conduzir o indivíduo com ferramentas mais apropriadas para vencer as intempéries da vida. Por favor, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal. Qualquer dúvida, por favor, dirija para previsioneseconômicas@gmail.com. E no site www.previsioneseconomicas.com.br você encontra a nossa lista de vídeos, bem mais de 100, mais de 150 podcasts, todas as suas ordens, gratuitamente. As bolsas asiáticas encerraram os últimos pregões, o último pregão, com tendências de alta, diversos países em alta. Parece-me que só Hong Kong que permaneceu em baixa. A Europa hoje fechou em alta, ontem fechou em alta, os Estados Unidos, a S&P para cima, Nasdaq para cima, Dow Jones para baixo. Há um certo medo, um certo receio, segundo o canal Bloomberg, de uma certa bolha, tendo em vista que o terceiro trimestre foi muito bom, então há uma dúvida se esse quarto trimestre nos Estados Unidos era tão bom. No Brasil, a previsão, aliás, ontem fechou com 1,54% de alta e a previsão é que essa alta continue. O dólar fechou a 5,40, demonstrando um enfraquecimento, o euro a 6,18. Em Nova York, o petróleo tipo Brent fechou a 82,60. O ouro fechou a 1.862 dólares a onça Troy. A prata, 25,30 a onça. E as commodities predominaram preços para cima. Vamos agora à China. A China milenar, a China do muro construído há séculos, uma história de milênios, e ali nós vamos encontrar um administrador que muitos interessa, chamado Sun Tzu, que era um general. Esses conselhos podem nos ajudar muito hoje, porque as verdades são eternas, os comportamentos são eternos, né? Então, nesse período de guerreiros, de guerras, de divergências, um general filósofo chamado Sun Tzu, no comando do exército real de Wu, acumulou inúmeras vitórias, derrotando e capturando seus comandantes, e redigiu um manual compacto, constituído de 13 capítulos, e intitulado A Arte da Guerra. E você sabe, você não precisa ir para a China para sentir a guerra. A guerra está aqui. A guerra é o nosso dia a dia. A guerra é nosso palco. São os desafios diários, são as vitórias e as derrotas diárias. Tá? A arte da guerra não da arte de administrar empresas. Tá? Veja bem, nós falamos ontem ou num vídeo passado sobre o poderio romano, que foi fruto de uma organização espetacular, consubstanciado num homem que veio muito depois para dizer que os meios justificavam os fins, que é Maquiavelli. Então, Roma dominou exatamente pelo poder da força. Assim também Sun Tzu, só que com inteligência, porque para você usar a força, você tem que ver o seu competidor. Né? O caminho da sobrevivência da empresa é muito séria. Você tem que estudá-la com muito cuidado. Né? E, em princípio, atualmente, todos os princípios de Sun Tzu podem ser aplicados. Né? Falamos que chamamos o Maquiavelli aqui, ao contexto onde guerra é guerra. Ou seja, o seu inimigo aqui no mercado é seu inimigo.
Ninguém vai te dar nada de mão beijada. É você que tem que ir à guerra, você que tem que ir à luta, você que tem que desenvolver mecanismos técnicos e mecanismos íntimos para se autocontrolar. Né? Do contrário, você estará sujeito a fracassos. Né? Ou você precisa prever numa concorrência certos elementos, como, por exemplo, Sun Tzu diz que são 5 fatores. A influência moral. Qual é a sua influência perante o seu grupo? Qual é o clima da sua empresa? Se é de vitória, se é de ousadia, se é de garra. Né? Por exemplo, Napoleão Bonaparte, que era um simples soldado, conseguiu otimizar as suas vitórias com uma frase que dominou os seus homens. Se vous voulez, vous pouvez. Ou seja, querer é poder. Então, veja bem a influência do clima. Se você acredita, você vai longe. Né? Você tem que ver o seu terreno, como é que estão os seus concorrentes, como é que está o seu público consumidor, o que eles querem. Né? Enfim, quais são as condições para a sua empresa trabalhar, qual é a condição do comando. Você tem um bom comando, você tem uma boa doutrina dentro da empresa. Lembre-se que Alexandre o Grande perdeu aliás, após a morte dele, perdeu-se todo aquele império, porque ele não preparou um comando. Ele não preparou. Ou seja, tem uma frase em inglês, é o seguinte: você só pode ser promovido se você preparou o seu antecessor. Toda empresa grande exige que alguém, para ser promovido para um passo acima, um degrau acima, tem que ter preparado o seu antecessor, para que ele possa suceder. Então, veja bem, a grande falha de Alexandre foi porque ele não preparou. E a grande vantagem do comando latino, romano, foi que eles preparavam tudo e não admitiam nenhuma rebelião, nenhuma revolta. Então, no seu planejamento estratégico, você tem que fazer uma análise de forças. Você não está na guerra bélica, mas você está na guerra do mercado. Você está na guerra do custo, você está na guerra do público, você está na guerra do clima, da psicologia, do comando. Enfim, você tem que ver se você tem força moral, você tem recursos para competir com o seu concorrente. E com isso você tem que analisar as empresas onde você está inserido, ver se elas têm essas características, ver se essas empresas estão dominando. Vem aqui na minha cabeça a Fundição Tupi. Há poucos anos, uma empresa abandonada. Hoje ela está depositando patentes de novas invenções de motores. Olha que coisa bacana. Essa empresa, a WEG, ontem ou antes de ontem, fez uma premiação aos seus melhores cientistas, analistas, inventores e etc. Essas são as empresas. Esse é o caminho. Não tem outro caminho. Né? A Cosan está expandindo o mais possível o seu leque de opções para o quê? Se um setor aqui não está bom, o outro está bom, um está ruim, o outro está melhor. Então, veja bem, o planejamento estratégico, a moral do comando, né? Não esqueça de Alexandre, você tem recursos para suportar o seu marketing, do seu produto, os seus gerentes são sábios, são hábeis, são humanos como devem, ou são tiranos também quando devem. E são tiranos. Ou seja, administrar é um misto dos dois. Né? Então, aí você vai partir para analisar se você bota seu dinheiro naquela empresa ou não. Você tem que descobrir os pontos fortes e fracos da empresa, né? Que é onde os pontos fortes e fracos do nosso inimigo, no caso da guerra, é que vai fazer com que tenhamos a vitória. No caso da empresa, a nossa vitória está consubstanciada na descoberta e exploração dos pontos fortes e fracos do nosso inimigo. Né? Então, vejam bem, é a sabedoria, é a sapiência que nos faz ter progresso na nossa empresa pessoal, a empresa dos seus investimentos, a empresa que você dirige, e assim sucessivamente. Eu espero que você tenha gostado. Esse capítulo é muito importante. Adquira o livro, A Arte da Guerra. Tem milhares de traduções desse livro.
O varejo brasileiro caiu muito em setembro. E o varejo parece que nos últimos 3 meses aproxima 5%. Ou seja, o poder de compra só caindo. Gasolina subindo, trigo subindo, dólar subiu, arrastou produtos e as rendas permaneceram constantes. Essa é a minha intriga com a Petrobras. Ela dolariza o produto, mas meu rendimento não está dolarizado. A Aeris teve resultados muito bons em linha com as expectativas dos analistas. Né? Ela apresentou similares resultados como do ano passado, um número levemente acima da expectativa. É uma empresa que se deposita muita confiança. Né? A Alupar teve forte expansão no EBITDA de sua contabilidade. Né? Outro destaque é a Porto Seguro, que está fazendo uma administração, conforme nós aqui já comentamos, sui generis. Inclusive nomeou havia nomeado 3 Chief Executive Officers, que um não interferia no outro, na área do outro, ou seja, 3 comandantes que não interferem um na área do outro, mas cada um na sua especialidade. Um ato muito interessante com a Porto Seguro. Finalmente, o Carrefour divulgou uma prévia operacional em que não houve nenhuma surpresa. O atacadão foi realmente o carro forte. E finalmente a Drogasil cresceu 21,2% no seu rendimento. E, no mais, muito obrigado, que você tenha tido proveito. E, a partir da próximo vídeo, vamos ficar mais na parte de informação sobre as empresas, de vez que exploramos bastante o comportamento humano. No mais, eu digo para você, conheça-te a ti mesmo. Lembre-se que vocês são emoções. Lembre-se que emoções exacerbadas atrapalham o raciocínio. Muito obrigado, bom proveito.